Salve, amigo da bancada, seja muito bem-vindo ao seu podcast canal em defesa das culturas torcedoras, dos clubes e dos estádios. Eu sou Irlan Simões e esse é o segundo vídeo da nossa série Movimento de Torcedores pelo Mundo. O papo desse episódio é Itália e França. O que tem de movimento de torcedores nesses dois países e por que eu coloquei os dois juntos no mesmo vídeo? Existem algumas conexões culturais muito grandes, muito significativas entre França e Itália, isso ninguém tem dúvida. No futebol, apesar de cada um ter uma história bem distinta, na atualidade, ambos possuem características muito similares, exatamente porque não têm organizações comparativamente falando iguais às que nós temos em outros países. Na verdade, é exatamente a ausência de movimentos torcedores na Itália ou na França, ou pelo menos o tamanho deles não terem tão significativo, que nos leva a ter um episódio para falar deles dois, porque o papo é bem diferente nesses dois países. Então a gente precisa realmente explicar o que se passa na França e na Itália. Exatamente por ter essa ausência tão significativa que vão se destacar aqueles que são os coletivos que nós mais conhecemos sobre o futebol europeu aqui no Brasil. Os coletivos ultras. Eu diria que são exatamente os protagonistas hoje dos movimentos torcedores no futebol europeu, apesar das muitas contradições e apesar de algumas questões que são até curiosas de se imaginar. Então vamos para a vinheta, daqui a pouco a gente explica o que acontece na França e na Itália em termos de movimentos torcedores. Bom, para início de conversa, o que acontece aqui? Na Itália, os clubes são empresas há muito tempo. Desde os anos 60, muitos deles já estavam virando empresa, e ali em 1981 você tem uma lei que de fato vai regulamentar esse processo de conversão dos clubes, de associações para empresas. Mas desde antes, as associações italianas já tinham um modelo muito específico, uma influência muito grande de uma espécie de um patronato, de uns financiadores mais relevantes. Então, a ideia de associação, como a gente vê em outros países vizinhos à Itália e aqui na América do Sul, ela basicamente não tem um histórico tão significativo que vai influenciar exatamente o que nós vemos hoje no movimento torcedor. Na França, a parada também é um pouco confusa, porque em 1984 surge uma nova lei que vai tentar novamente influenciar e estimular a conversão de clubes de associações para a empresa, porque o que acontecia na França era basicamente que muitos clubes de interior, principalmente das menores cidades, eram bancados e socorridos ou sustentados pelas municipalidades. Ou seja, o município de onde aquele clube vinha era exatamente o mantenedor dessa agremiação. Então a gente está falando de dois países que têm a ideia de associação, ela está muito distante, Ou ela já está perdida no meio dessa história, ou ela está muito enfraquecida em meio aos torcedores, as pessoas que se envolvem com os clubes. Claro que você vai ter em determinados clubes organizações consideráveis, como foi o caso recente do Bordeaux, onde torcedores tentam se organizar e representar os torcedores dentro do clube de fato. Há outro fator que eu acho que é muito significativo também, que é a própria preponderância dos movimentos dos coletivos ultras nesse debate e como eles têm uma espécie de um código, eu diria até contraditório, que um ultra não deve participar das decisões de um clube e não deve se envolver com um clube. Então os coletivos ultras, de certa forma, eles estão mais dedicados a disputar as questões do estádio, da arquibancada. E aí a gente vai ter aqueles movimentos que são muito fortes, tanto na Itália quanto na França, claro, em outros países vizinhos também eles estão muito presentes, que são os movimentos contra o futebol moderno. Na própria Itália surge a ideia do no ao calcio moderno, que é exatamente esse movimento que nós temos até hoje, até muito mais questionável. Bom, aqui na descrição você vai ter um podcast do SCT na Bancada que a gente fez, que é exatamente sobre esse movimento não ao futebol moderno, que tem tanto sua vertente de esquerda quanto vertente de direita. Isso é muito importante de entender, quem quiser vai lá ouvir, é uma discussão bacana que a gente fez, que vai inclusive alcançar essa discussão, porque os ultras não disputam os clubes, os clubes italianos e franceses em grande medida hoje possuem donos e você não tem movimentos significativos de disputa, apesar de eles serem muito presentes. Tem a invasão de CT, tem protesto contra o presidente, tem contestação ao futebol moderno, ao que sim, eles entendem por futebol moderno. Então é bem a característica própria de França e Itália que deve estar aqui em xeque. Então vale passar primeiro pela Itália, depois pela França, perceber como esse tabu dos coletivos ultras não participarem do clube, ele tem uma explicação lógica para a gente tentar localizá-los nesse panorama, nessa discussão mais ampla dos movimentos torcedores no futebol atual. Na Itália, para mim, a coisa mais significativa é exatamente essa figura do patronato. Os clubes sempre tiveram seus mantenedores, famílias fortes da cidade ou da região que mantinham os clubes para além de uma associação, e isso, na medida que os clubes viram empresa, você não tem uma virada de chave tão significativa e você não tem, na verdade, base dentro dos clubes para se organizarem e, enfim, contestarem isso. É muito diferente, por exemplo, do que acontece na Espanha. O futebol italiano ele é bem particular. E a minha hipótese, aí é minha mesmo, não quer dizer que isso seja uma verdade absoluta ou que não possa ter outro tipo de explicação, mas o que eu enxergo nesse processo é que os clubes italianos
por conta da interferência que o próprio Benito Mussolini teve nos tempos do fascismo italiano, eles foram, pelo menos, estimulados ou convencidos a se aglutinar. Você tinha uma cidade com vários clubes, os clubes se fundiram para ter um clube por cidade. Esse era basicamente o projeto de Benito Mussolini para o futebol italiano, né? Cidades iam ter representatividade nos clubes. É evidente que você vai ter caso de cidades com mais de um clube, Roma, Milão, Turim, etc. Mas tem clubes menores que, de fato, tiveram esse processo. E talvez isso explique a constituição de como esses clubes se deram ao longo da história. E é inclusive isso que está por trás também da existência do chamado Clube Fênix. Quando o futebol italiano obrigou que os clubes virassem empresa em 1981, a grande discussão que tinha é que os clubes tinham muita dívida com o Estado. Se eles virassem empresa, em tese, ele teria um maior controle nas suas contas e teria um maior mecanismo de fiscalização dessas empresas. E aí começa a história do futebol italiano das grandes falências, né? Você tem mais de 50 casos de clubes falindo na Itália, inclusive clubes que faliram mais de uma vez. Mas aí faz algum sentido falar em um clube que foi à falência e voltou a existir. Assim, uma empresa, quando vai à falência, ela fecha as portas. Não quer dizer que ela vai voltar a existir. Na Itália, o bagulho é tão confuso que o que eles fizeram? Criaram uma lei para facilitar processos onde o clube fossem à falência e outro empresário qualquer, aventureiro, com uma boa fortuna, ele pudesse criar uma nova empresa, talvez dar o nome do clube, as cores do clube, um símbolo parecido, tentar voltar para uma Série A da vida e lá reivindicar o histórico esportivo daquele clube que foi à falência. Isso já aconteceu com vários clubes que a gente conhece, tem até algum tipo de carinho, né? Livorno, Napoli, Fiorentina, Ascoli, Cesena, enfim. A lista é muito grande, joga no Google aí que você vai encontrar uma lista considerável de clubes que já foram à falência na Itália e foram recriados. Não é o mesmo clube, não é a mesma identidade, não é o mesmo CNPJ, vamos brincar assim. É outro clube que foi fundado. Eu não tenho certeza porque isso não acontece em quase lugar nenhum do mundo, mas eu imagino que talvez isso não fosse tão garantido que fosse acontecer em outras cidades se clubes tradicionais fossem à falência e fossem ressurgidos por um empresário qualquer. Uma pessoa qualquer vai lá, recria o clube, diz que esse é o novo clube com a nova identidade e tenta reivindicar o histórico daquele clube que morreu. Na Itália, e aí a minha hipótese de novo é que essa estrutura de clube-cidade, um clube, uma cidade, favorece esses processos, favorece que a população da cidade tenha algum tipo de facilidade, digamos assim, de aceitar essa nova agremiação. Então a fidelidade não é necessariamente ao clube, a fidelidade basicamente é à cidade. É algo que é muito forte no futebol italiano, essa relação cidade-clube. Então essas coisas se confundem muito e eu acho que favorece, né, a longevidade de certas agremiações que ficaram no passado, mas que são recriadas e dificulta, por consequência, movimentos significativos de torcedores pela tomada desses clubes. Afinal, o clube acabou de ser criado, como é que você vai disputar o controle desse clube, enfim. Inclusive é algo para se pensar, né? Porque das grandes ligas do mundo, a Itália tem as piores médias de público. Enfim, debate muito longo que não vai se esgotar aqui, o debate ainda é movimento torcedor. Bom, na França, como eu falei anteriormente, tem muito essa relação de clube de municipalidade, né? Como se a prefeitura segurasse as pontas e evitasse que o clube fosse à falência. Bom, você pode ter muitos casos, né, de disputa pelo controle dos clubes, mas é certo que hoje a parada é muito distante. Tem clubes tradicionais, por exemplo, que você não tem movimento significativo nesse sentido, nem o Olympique de Marseille, o PSG muito menos, um clube criado nos anos 70, exatamente com esse propósito. Você não tem no Lyon também, que é um clube muito tradicional, que tem muitos acionistas, sim, é certo, mas você não tem um movimento de torcedores do Lyon tentando tomar a frente do clube ou disputar algum sentido do clube. Porém, entretanto, todavia, contudo, a França é um país que tem um longo histórico de movimentos sociais, né? E aí entra as partes interessantes. Como os coletivos ultras franceses eram organizados. É uma coisa até incrível de observar, ou de ler, de estudar. Você ter um Conselho Nacional de ultras, onde você tem uma reunião entre ultras de extrema direita, da esquerda radical e ultras que não têm posicionamento político. Estava todo mundo junto ali, por quê? Porque existia uma necessidade de criar uma organização que fosse exatamente combater a elitização dos estádios franceses e a exclusão desses grupos dos estádios. Óbvio que a parada não durou tanto tempo, criaram-se outras organizações nesse sentido, mas foi interessante o debate lá na França. Inclusive, no caso da Itália, acabei não falando anteriormente, também tem algum tipo de organização dos torcedores de conexão, para além daquela ideia do ódio ao futebol moderno, que surge lá, que é um embate que eles fizeram muito duro contra a terceira del tifoso, que é uma espécie de cartão do torcedor, que é uma política muito agressiva mesmo, de vigilância e controle estatal sobre essas torcidas.
Inclusive, debates profundos eles tiveram lá sobre a própria privacidade desses torcedores, né? Que os dados estavam sendo coletados e etc. Então, novamente falando, o caso da França e da Itália são muito parecidos porque essa ideia da associação junto ao clube, ou a disputa do clube por uma associação muito fraca, muito dispersa, né? Há duas organizações, tanto na França quanto na Itália, que são oriundas da ideia da Supporter Direct Europe. Aquilo que eu falei lá no episódio sobre a Inglaterra, da Supporter Direct ser um órgão que estimularia e financiaria agrupamentos de torcedores que quisessem criar a Supporter Trust. Então isso vai chegar na UEFA e a UEFA vai estimular que isso chegue também nos outros seus países filiados. Então na França e na Itália existem organizações nesse sentido, mas, convenhamos, não são muito fortes. Ou estão ali restritas a experiências em clubes menores. Clube de segunda, terceira divisão. Então na Itália você vai ter a Supporters em campo e na França você vai ter uma organização parecida, né? Que busca aglutinar esses coletivos pequenos, sem grande influência, sem grande força, que surgem tanto dos clubes de torcedores, né, Supporter Clubs, como a associação de torcedores. Era exatamente estimular que eles tentassem de alguma forma conquistar algum tipo de influência dentro dos seus clubes. Assim como todo o resto da Europa, esses movimentos foram muito fragilizados, não tiveram tanta força, então não tem até nem muita história para contar. O que está realmente em destaque, no caso França e Itália, é essa ideia distante da associação. A dificuldade de mobilizar essas bases a partir da ideia de tomar o controle dos clubes. Os torcedores estão ali submetidos à ideia de que o clube tem que ter um dono e está esperando um dono mais rico que o outro chegar e alavancar o clube. No caso, você tem o PSG, chegou o Sheik do Catar e resolveu tudo. Antes dele já tinha uma empresa de televisão, assim como o Olympique de Marseille também já teve o seu mecenas. Em suma, por isso eu destaco que sim, os coletivos ultras hoje são os protagonistas do movimento de torcedores nesses dois países, e aí vale a pena ficar de fato observando o que eles fazem nos tempos atuais. Inclusive no próprio Bordeaux, né, que o clube recentemente está ameaçado de ir à falência porque o dito investidor meteu o pé. Antes da saída já existia, né, algum tipo de movimentação nesse sentido de buscar alternativas e instrumentos para que o torcedor participasse. Talvez seja o caso mais significativo, né? Pode ser que existam outros, pode aqui meu conhecimento, mas aí ficam as dicas. Se quiser realmente procurar sobre casos na França, você vai procurar a experiência francesa da Supporter Direct. Talvez você encontre esses casos e pode ter, enfim, algo mais significativo do que eu falei aqui. Bom, hoje ficamos por aqui, em breve vai sair o terceiro episódio. Agora sim a gente vai passar para a Alemanha e Holanda. Você pode deixar sua curtida aqui no canal, você pode seguir o canal, você pode ativar notificações para não perder a próxima atualização. Se você perdeu os anteriores, volta aí, vai na descrição, procura e vai assistir. É importante para entender os próximos casos. E aí você tem duas opções que eu acho indispensável para você não perder nenhuma atualização. Primeiro, você segue o Na Bancada nas redes sociais, @nabancada_ no Twitter ou no Instagram também. Que aí eu sugiro porque realmente é o nosso canal de comunicação mais efetivo, é a linha de transmissão no WhatsApp. Então você manda mensagem para 21 980 80 9683, pede para entrar na linha de transmissão, a gente coloca lá e você fica por dentro de tudo que acontece na bancada. Bom, você acha que ficou faltando alguma coisa nesse vídeo? Você quer deixar seu elogio, quer deixar uma contribuição, quer deixar uma crítica? Quer dizer que eu falei besteira? Deixa um comentário também, que é interessante, é importante, ajuda o canal a crescer. E aí, na próxima, a gente tenta dar uma considerada aqui, beleza? Um abraço, até a próxima.